A maioria das pessoas não dá a devida importância para as redes sociais, né? Pensam que só pessoas famosas têm de se preocupar com isso. Eu lamento te dizer, mas não é bem assim não, meu amigo. A partir do momento em que você está inserido numa comunidade virtual, passa a ser conhecido e está apto ou apta a sofrer com haters, preconceito e até mesmo comparações. E no ambiente virtual também, você pode ser vítima de crimes. E é aí que entram as leis. Elas estabelecem as regras para as atividades na internet. No Diálogos de hoje falaremos sobre a regulação das redes sociais. E eu recebo aqui no estúdio o especialista em direito digital, Fábio dos Santos, e também a advogada Andréa Auger. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, bom dia. Muito obrigada. É isso. Fábio, começar com você. Já foi a época que muitas pessoas achavam, tem gente que ainda acha, mas que acreditavam que a internet era uma terra sem lei, né? Que o que você fazia ali não ia ter consequências. Hoje tem, né? É importante deixar claro isso. Sim, a internet, ela não é uma terra sem lei, ela tem regulamentação, tá? E mesmo nos aspectos onde não há regulamentação, a lei age. Então, por exemplo, você tem crimes digitais, você tem os crimes, por exemplo, estelionato, falsidade ideológica. Embora não haja tipificação penal específica para esses crimes, eles também podem ser aplicados no ambiente virtual, porque o ambiente virtual ele é igual ao físico. Então, um crime que ocorre no mundo virtual, ele pode sim sofrer a pena normalmente, porque a única coisa que mudou é o ambiente, tá? Então, mesmo onde não há regulamentação específica, há regras também a serem cumpridas. É isso, então vamos prestar atenção, gente. Antes aqui da gente dar sequência, gente, vamos entender um pouquinho, né? A regulação da internet, ela é um conjunto de regras que estabelecem os direitos, deveres e garantias para o uso dessa ferramenta. O objetivo é torná-la um ambiente mais seguro e também democrático. Aqui no Brasil, a regulação da internet foi feita, né, pela Lei 12.965 de 2014, uma lei federal que também ficou conhecida como Marco Civil da Internet, que estabelece diretrizes para o uso, né, da internet, das redes como um todo. A ideia é proteger as instituições, combater conteúdos ilegais, como as fake news, por exemplo, além de injúria, estelionato, né, e proteger também a privacidade das pessoas, das crianças. Andréa, queria falar um pouquinho com você sobre isso. A gente falou, né, do marco legal da internet. Desde a aprovação dessa lei, né, ela sofreu algumas alterações ao longo dos anos, né? Sim, ela tem sofrido alterações. Acredito que ainda vai sofrer novas alterações, porque está em julgamento no STF. Se o artigo 19, que fala sobre a responsabilidade civil das Big Techs, isso seria inconstitucional ou não. Então está tendo um debate muito grande a respeito do Marco Civil da Internet, porque é uma lei que foi feita, né, há 10 anos. Então, quanto de modificação já existiu na sociedade, nas redes sociais em 10 anos? Então, há 10 anos não existia o número tão grande de vítimas que tinham só direito de imagem lesados, vítimas de crimes, de golpes. Então, de fato, a legislação ela traz muita segurança, traz muitas ferramentas para que a pessoa consiga buscar auxílio quando for vítima de algum crime ou de alguma violação da sua imagem. E tem tido essas alterações. Mas o questionamento maior é como que uma lei de 10 anos atrás vai dar o suporte para tudo que estamos vivendo nos dias de hoje e que a cada vez mais a gente vai estar cada vez mais conectados, mais online, e o meio digital também acaba tendo mais crimes e ferramentas para afetar, né, os usuários. É bem isso, né? As redes, né, elas também vão acompanhando, né, a mudança, a evolução das pessoas, né, da sociedade, não tem como fugir disso. Você falou das Big Techs, né, até pegando esse gancho, esse assunto da regulação das redes, ele vira e mexe, ele volta para o centro das discussões, né,
também é uma das pautas que acabou virando política ideológica, né? E principalmente recentemente, após a posse do Donald Trump, também esse debate voltou, né, com força no centro das discussões, né? O que muito se fala, né? Nossa, mas cada país também vai ter uma lei ali específica quanto a isso. O que seria viável nesse sentido? A União Europeia já está com um debate muito amplo sobre esse assunto. Já tiveram diversas legislações da União Europeia, então assim, na união de todos os países, justamente para combater notícias falsas, combater crimes, né, que são feitos principalmente com crianças e adolescentes, a exposição de imagens. Então, essa discussão sobre a forma que a Big Tech precisa solucionar de forma rápida, porque às vezes um conteúdo que postam de uma empresa ou de uma pessoa, até a gente conseguir remover, né, busca o judiciário e tenta remover aquele conteúdo. Em questão de segundos, já pode causar um dano impossível de voltar atrás e conseguir dar andamento, né? Então, as vítimas realmente ficam muito fragilizadas. Então, esse debate que está tendo na União Europeia, acredito que ela está influenciando os debates na América Latina, inclusive o Brasil. Então, por mais que cada país possa, né, ter a sua própria legislação, a tendência não é remover a liberdade de expressão dos usuários, mas ter um certo limite de quando também a empresa, né, a Big Tech, ela tem o dever de agir. Esse é o ponto central das discussões, que muitas vezes, por questão política, acabam não falando e não informando a população também, né, sobre o ponto central, que não é para retirar nossa liberdade de expressão, mas sim para a nossa própria segurança. E o debate, muitas vezes, acaba sendo de uma forma para mais desinformar do que informar sobre o que seria essas regulamentações que estão acontecendo principalmente na União Europeia e influenciando no Brasil e na América Latina. E até muito, né, como vai virando também uma questão política, acaba não sendo efetiva, né? São discussões que acabam não levando a lugar nenhum, né? Antes da gente voltar para esse papo, a gente vai ouvir a opinião das pessoas nas ruas. O Vitor Fraqueta, ele foi até as ruas aqui de São José para perguntar para a população se eles são a favor ou contra essa regulação, né? Porque se eles têm uma opinião formada sobre esse assunto. Vamos conferir. Eu sou a favor, devido a esse fake news, pode prejudicar muitas das pessoas, né? Já vi uma vez que eles colocaram a foto de um rapaz falando que ele tinha matado uma menina. E não era o rapaz que tinha matado, era outra pessoa. E eles lixaram o rapaz. Eu sou a favor e sou contra a certos atos que é lançado na rede social, entendeu? Como as coisas, algumas reportagens, algumas notícias que são fake news, entendeu? Algumas coisas que vêm denegrindo a imagem pessoal, a imagem física das pessoas. E eu acho que tem que ter uma punição e tem que ter um direito que venha defender essa parte. Bom, eu sou contra a regulamentação, só que eu sou completamente a favor da responsabilidade do que a pessoa fala. Como já é previsto em lei, como já acontece no dia a dia. A pessoa ela tem que ter a sua liberdade de expressão para não ser reprimida. Porque se você coloca muita restrição, a pessoa não consegue exercer o direito dela, que é a legalidade de expressão. Então eu acredito que tem que ser regulamentado, tem que ter total e completa liberdade, porém ela tem que ter a consciência de que ela vai ser responsável pelo que ela fala lá. Então ela tem que ser penalizada se por um acaso ela fugir da linha, né? Isso tem que ser o ponto principal. Então eu acredito que não deve ter regulamentação, tem que ser livre, porém tem que ser responsabilizado. Eu sou a favor porque a rede social hoje está muito... Tem muita coisa banal na rede social, então se tiver uma regularização, uma lei para poder... você não expor a vida de alguém, assim, tal, nesse sentido, né? Porque eu acho que deve regularizar justamente por causa disso, porque tem muita gente aí que está fazendo coisas erradas através das redes sociais. Então, eu sou a favor, porque as pessoas hoje acham que a internet até é sem lei, né? E quando você acaba atingindo uma moral de alguém, ou algo que é crime, né? Eu acho que deveria ser punida sim. Tá, então a gente também perguntou nas nossas redes sociais e aí 57% das pessoas responderam que sim, são a favor dessa regulação,
contra 43%, né? Tá meio aí dividido. Fábio, são muitas as fake news também em torno desse tema, né? Queria que você falasse com base na lei mesmo, né? No Marco Civil da Internet, o que seria, né, mais prós e contras da regulação ou não, para o pessoal, para a gente tentar deixar de uma forma mais didática para quem ainda, de repente, não tem uma opinião formada sobre esse assunto? Sim, a regulamentação das redes sociais, ou regulação das redes sociais, ela é muito importante, tá? É um ambiente que ele corre em paralelo com o mundo físico e faz parte da nossa vida, então realmente ele precisa de uma legislação específica. Já há uma legislação sobre isso, né, o Marco Civil da Internet, mas todo o país está vendo, o mundo está vendo, né, que precisa de mais regulamentação, né. Um argumento geralmente muito abordado contra a regulação é o medo da censura, né. Então o legislador ele tem que ter muita sapiência na hora de regulamentar esse tema, esse ambiente. Por quê? Quando você vai regulamentar o ambiente virtual ou digital, você tem que regulamentar todos, porque existem na internet, no geral, né, grupos que se digladiam, sejam políticos, todo tipo de assunto, esporte, religião, política, existem grupos econômicos, grupos sociais, grupos políticos. Então, todos eles têm que ser regulamentados, porque, na verdade, eles se digladiam. Precisa ter um cuidado muito grande em não coibir ou limitar um só desses grupos. Eu vou dar um exemplo aqui, sem entrar em debate político, nada disso. Mas o ministro Alexandre de Moraes, do STF, né, ele deu uma declaração recentemente, é fato, tá, onde ele disse que, principalmente, a direita usa discursos de ódio na internet. Então, assim, é necessário ter cuidado para não parecer que quer regulamentar só uma face do problema, tem que regulamentar todos. É muito difícil regulamentar isso porque envolve muitos aspectos, envolve aspectos, por exemplo, econômicos. A gente sabe que o ambiente digital ele é responsável por parte da economia, que as pessoas vendem produtos e serviços pela internet. Então é necessário também pensar nesse aspecto, até onde limitar e regulamentar. E existe também a questão da censura. Como é que se vai medir de forma objetiva o que se deve limitar, até que ponto é discurso de ódio? Alguns crimes na internet são claros, né? Pedofilia, crimes sexuais, estelionato, mas alguns outros, o liame é muito subjetivo. Então, é necessário ter muito cuidado nesse sentido, para saber até onde limitar, para não haver censura, e, por outro lado, colocar alguma ordem, né? Porque alguns crimes, realmente, eles são claros. Outros, por exemplo, quando se trata de discursos de ódio, ele começa a entrar numa carga aí subjetiva, até onde é ou não é. E existe a questão também do grupo ou da pessoa que, por exemplo, se sente ofendido. Ela se sente ofendido, mas para quem proferiu aquilo, será que é uma ofensa mesmo? Então, o poder público regulamentar isso aí é muito difícil. Andréa, né, pegando esse gancho, né, então é difícil equilibrar, né, como em várias partes, né, equilibrar a liberdade de expressão também com, né, para que não hajam crimes, né, pessoas não sejam prejudicadas. Como que você acha que a gente está nesse sentido? A gente corre riscos, devido à atualidade, né, que a gente está vivendo, a gente corre um risco de não avançar tanto nesse assunto, né, de retroceder ou não de ficar na mesma? Como que você enxerga nesse sentido? Eu acredito, né, que realmente a legislação ela vai cada vez mais se preocupar com essa temática, porque é um problema social e a gente vê questões de usuários da internet fazendo um superendividamento por questão de um jogo online que não se questiona se é lícito, se não é lícito. Então, as regras, eu acredito que vai ter uma evolução, sim, e que vão existir cada vez mais projetos de leis que devem escutar a sociedade e os especialistas para que criem justamente leis que não firam outros direitos fundamentais, como a nossa liberdade de expressão, mas sim que garantam a nossa segurança como usuários na internet, sem limitar a nossa liberdade de expressão. E eu acho que é algo que tem que ficar muito evidente e muito claro.
é que existe uma grande dificuldade de compreender, porque é muito próximo de direito à crítica. Então eu posso criticar algo, é meu direito estou na liberdade de me expressar e escrever, exatamente, uma crítica. O ponto é quando, e aí atualmente isso já tem legislação sobre isso, porque tu vai cometer um ilícito civil, é capaz de ser indenizado de forma no ambiente civil, se passar do limite no ambiente criminal também, se isso se configurar um crime. Mas as pessoas não conseguem entender que a liberdade de expressão tu sempre vai ter. Eu posso chegar agora, abrir uma rede social e falar o que eu desejar. Acontece que eu posso e vou sofrer as consequências do que eu fiz. E isso não é censura. A censura é alguém dizer, não é possível você falar sobre esse assunto. Tu não pode usar para falar sobre pessoa X. Isso é censura, uma censura prévia. Mas agora, o meu direito a uma crítica, a gente tem que ter mais consciência, se conscientizar se o que eu estou falando está, de fato, sendo uma crítica, e todos nós, né, podemos sofrer críticas, mas no momento que se passa do limite, pode ser responsabilizado pelo excesso na liberdade de expressão. É o bônus e o ônus de qualquer situação, né, que a gente tem de aprender a lidar com isso. Exatamente. E aí também passa por uma questão da educação, né, que a gente vai entrar no próximo bloco, mas eu acho que a grande questão, né, que até você pontuou, que é que esse assunto ele seja discutido, né, independente, né, do ponto de vista político-ideológico, mas seja discutido por especialistas, né, na área que possam, de fato, contribuir com esse assunto, né, e não virar uma coisa, né, um clássico, né, todo mundo ali quer dar opinião, mas que seja, de fato, né, com base em dados, informações, seja discutido de uma forma efetiva e eficiente. Exatamente. É isso. Então a gente vai para o próximo bloco, né, para o nosso primeiro intervalo aqui, e depois a gente volta para continuar falando sobre esse bate-papo. Tem muito conteúdo ainda para a gente falar sobre esse assunto, a regulação das redes. Fique com a gente porque voltamos já já. De volta com Diálogos. Hoje o tema é regulação das redes. Bom, a gente tem visto, né, o quão a educação, né, Fábio, é importante, passa por um processo de educação também, quando a gente fala da regulação das redes. E aí muito do que se fala, né, quem é a favor ou contra essa regulação, né, falar a internet ela vai deixar de ser um espaço democrático. Mas é importante a gente lembrar, acima de tudo, que seja na internet ou na vida real, né, que elas estão cada vez mais próximas também, a gente precisa ter responsabilidade, né, com as nossas falas, com as nossas ações. Sim, com certeza. Aqui no nosso ambiente, aqui, nós temos sensatez, freios sociais, não é isso? No ambiente virtual também. As pessoas precisam ter uma educação, uma sensatez no que fala, no que posta, não é mesmo? Especialmente os jovens, né? Jovens são mais impulsivos, né? A gente vê muito isso nessas redes sociais, tá? Uma coisa que é importante, eu acho até que está havendo uma evolução. As pessoas estão evoluindo, né? Uma coisa que é importante no aspecto da educação digital é as pessoas saberem que redes sociais, ela é uma plataforma de comércio, ela é um business, ela é um modelo de negócio. Né? Sim, as big techs, especialmente essas que exploram redes sociais, tá? Elas lucram com essa interação, mesmo que muitas vezes calorosa. Então, quando a gente vê lá nos Estados Unidos o presidente Trump tirando foto com aqueles big techs, né, os representantes ali, os seus dirigentes, né, especialmente o presidente Trump, ele é muito popular, ele fala muito, ele gera discussão, ele gera discussão nas redes. Essas empresas lucram com isso. Então, as pessoas, elas também precisam saber que quando elas postam, elas estão num ambiente de comércio, porque as redes sociais, elas não são gratuitas.
para nós parece ser gratuita, mas tem todo um conjunto de dados e estatísticas nossas, de interação de todo tipo, que isso é comercializado. Um dos exemplos é a própria publicidade alavancada dentro das redes sociais. Tá? Então, um aspecto da educação é saber isso, é que aquilo lá não é só um espaço de interação, é um ambiente comercial também que é explorado, e a gente precisa ter cuidado com o que fala, com o que expõe, com o que se expõe, com o que expõe terceiros, né? Para não praticar, por exemplo, uma irregularidade, né? A gente tem visto muito isso, não falar uma besteira, não proferir esses discursos de ódio, né? Falar mentira, coisas que não são fatos reais. E a gente sabe que muitos grupos econômicos ou sociais ou políticos, eles pagam para esse discurso ser disseminado, né? E um discurso desses que é disseminado, que se tornam virais, muitas vezes eles são emotivos, emocionais, alarmistas, sensacionalistas, eles causam comoção e por isso viralizam rápido. Então, mesmo que muitas das vezes haja retratação ou a correção, não vai ter o mesmo efeito e muitas das vezes o estrago já vai estar feito. Acho que esse aspecto da educação precisa ser ainda um pouco melhorado ou mais difundido nas escolas, por exemplo, né? Sem dúvida. Não, e você falou sobre, né, esses conteúdos, é interessante a gente pensar o que mais viraliza hoje, né? A gente conversou com uma influenciadora digital, gente, a Inara, e ela fala pra gente justamente sobre isso. Ela é especialista em comentar o protagonismo negro no cinema, e ela fala que ela vem crescendo, né, nas redes sociais, principalmente de uma forma orgânica, com conteúdo de qualidade. No entanto, ela tem essa percepção de que alguns conteúdos dela, por exemplo, não são tão virais, né? Não disseminam tanto quanto os outros. Vamos acompanhar o que ela falou então, e aí depois a gente traz para o nosso diálogo aqui no estúdio. Infelizmente, sim, eu vejo que a gente passa por esse problema. Eu falo a gente porque existe uma pesquisa que diz que, né, criadores de conteúdos pretos têm menos visibilidade e engajamento que criadores de conteúdos brancos, às vezes do mesmo nicho ou não, mas existe essa diferença. Então, eu sou uma criadora de conteúdo que está em crescimento e eu já sinto isso nos meus vídeos, nas minhas redes sociais, que muita gente às vezes pergunta cadê os meus vídeos, sendo que eu posto todo dia, fala que não tá vendo mais, às vezes me manda um direct e tá lá, sabe? Então, eu vejo que às vezes tem essa barreira, essa dificuldade da plataforma entregar mesmo o nosso conteúdo de forma igual. Então, eu vi outras influencers falando sobre isso. Antes mesmo de eu criar os meus vídeos, de eu começar com os meus vídeos, eu já percebia isso, porque era muito difícil de eu achar criadores de conteúdos pretos, eu tinha que pesquisar muito, sendo que outros criadores brancos que eu via, eu passava timeline e passava sempre, sabe? Então, eu via essa dificuldade, então vejo ainda nos meus vídeos, e eu acho que é uma coisa que tem que ser discutido, tem que ver das plataformas incluírem, né, ter uma diversidade nessa inclusão de colocar pessoas diversas para debater sobre isso, sobre inclusão nas redes sociais, de promover de forma igual, né, porque infelizmente a gente já passa por isso na vida real, né, essa desigualdade, então acontece na internet também, então tem que ser uma coisa debatida, verificada e corrigida, porque a plataforma a gente vê que o algoritmo muda sempre, então infelizmente eu vejo que a gente como criador de conteúdo preto, não só conteúdo preto, mas outras minorias são prejudicadas de certa forma por causa disso. Como criadora de conteúdo e como comunicadora, eu vejo que é importante a gente ter a regulação das redes sociais. Eu falo por mim, pelo meu conteúdo que eu crio, né, como pessoa preta, como criadora de conteúdo preta, a gente está sujeito a passar por muitas situações, infelizmente, que são, sim, racismo, discurso de ódio, estereótipos. Então, é importante que existe, sim, esse debate de não ferir a liberdade de expressão, mas também entender que certas coisas não são liberdade de expressão. Como eu acabei de dar exemplo da gente sofrer racismo, né? Então, não, você não pode ser racista fora da internet, então você também não pode ser racista na internet. Então, existe esse debate que precisa ser feito e colocar uma responsabilidade em todos, né? Tá, então, obrigada, Inara, por ter contribuído com a gente. E aí, né, André, entra também, a gente sabe que os algoritmos, né, eles não são neutros, e aí entra também um pouquinho do que você
comentou, pincelou lá atrás sobre essa responsabilidade, né, também nas grandes empresas, quando eu preciso agir ou não. O conteúdo, o que as pessoas consomem ou não, acho que passa por uma questão educacional, né, que a gente precisa rever isso, desde a base até, né, adultos também, mas nesse caso entra muito da responsabilidade das empresas, né, de não dar tanta margem, tanta atenção para discursos negativos, preconceituosos. Eu achei sensacional o que a influenciadora falou, porque ela traz um problema que é real, que acontece e que tem pouco debate, que é a discriminação algorítmica. Na União Europeia eu já atuei em alguns outros casos relacionados a migrantes que passam por essa discriminação algorítmica, e o que ela relatou é exatamente isso, né? Certas minorias sofrem discriminação através do algoritmo, ou seja, o algoritmo ele é treinado para dar visibilidade para certos perfis de usuários, e não para entregar viralizarem. outros. Então, isso, de fato, deixa muito clara a falta de transparência e quanto é necessário que as empresas que trabalham, né, e que monetizam, como ele comentou, pode não ser de uma forma direta, tu não está pagando ali pelo o serviço para usar a internet, usar a rede social, mas de forma indireta elas estão sendo remuneradas. O like que eu dou, a pessoa que eu sigo, tudo que eu estou fazendo ali, eu estou gerando um dinheiro extremamente alto para aquela empresa. E o mínimo que ela tem que oferecer para a sociedade é a transparência. Então, a falta de transparência dos algoritmos, por exemplo, traz essa problemática de compreender o algoritmo. Será que não está tendo uma discriminação algorítmica? Porque isso é algo muito real, acontece, e falta transparência. Então, um dos pontos, né, tanto de regulamentar a inteligência artificial, redes sociais, é justamente trazer essa transparência. Não é, de forma alguma, censurar a empresa ou que ela não lucre. Não, mas trazer a transparência necessária, que realmente isso é urgente, né, a gente ter essa transparência. E um outro ponto, né, que é um momento sobre a questão da educação. A educação dentro das escolas, principalmente adolescentes, ela é realmente muito urgente. Temos vendo cada vez mais o uso de ferramentas de inteligência artificial, por exemplo, para cometer crimes dentro da sala de aula, né? E, por exemplo, São José dos Campos, diversas escolas, tanto públicas como privadas, estão passando por esse tipo de situação. Que um grupo, né, de meninos utiliza inteligência artificial para criar fotos de nudez falsas, né, das colegas. E muitas vezes relatam, eu nem sabia que isso era um crime. Então, claro que os pais vão buscar a justiça, né, para solucionar os problemas, mas a gente poderia evitar esse tipo de situação se as escolas estivessem fazendo o letramento digital, a educação digital. Isso, sim, é uma forma de a gente conseguir reduzir, né, e aumentar a conscientização do que fazemos na internet, seja numa rede social, o uso de um aplicativo, enfim. É isso, e também reforçando, né, que não são todas as pessoas que sabem usar as ferramentas ali da mesma forma, né? Tem gente que precisa ser um pouco mais controlado no sentido, né, assim, da educação falando, então também é mais um tópico para ser levado aí em consideração. Fábio, a Andrea bem pontuou, né, a questão da inteligência artificial, que é uma realidade, né, que vai avançando mais a cada dia. A inteligência artificial, que é um tópico também para ser usado nesse sentido, né? As deepfakes, né? Muitas pessoas acabam utilizando recursos tecnológicos para manipular, por exemplo, a opinião pública. Fica cada vez mais um bolo, né? Vários assuntos ali que estão direto ou indiretamente interligados e que precisam ter atenção, né? Na hora da gente definir, né? Ou regulamentar alguma coisa. Sim, como eu disse, o poder público, né, o legislador
E o julgador também, né, porque onde a lei não consegue regulamentar, ou ela não chega, porque não dá para regulamentar tudo, né, o julgador também tem que ter muita sapiência, né? São muitas tecnologias envolvidas no ambiente digital e virtual. Existe aí agora, né, é a coisa do momento, né, a inteligência artificial, e a gente está vendo que ela veio para ficar, né? Numa época aí falou-se metaverso, aí não virou nada, né? Teve até decisões, sentenças judiciais no metaverso, né? Violências, coisas digitais, né? Mas meio que não foi para frente. Mas a IA, tudo indica que pegou. Todo mundo está usando a IA. Então, ela também é uma coisa que precisa ser regulamentada dentro do ambiente virtual e digital. Agora, é ver como é que o legislador vai enxergar isso. A regulamentação das redes sociais é uma coisa, mas e a regulamentação da inteligência artificial, como você falou, deepfakes, manipulação de imagens, que é aberto, tem sites que fazem isso gratuitamente de forma muito simples, até mesmo para o leigo. E aí tem também a manipulação de opinião, né? Esses disparos em massa de deepfakes e de mensagens falsas e fake news, tudo isso tem que ser muito bem pensado. E também levando em consideração essa dualidade, censura versus regulação, né, versus a educação das pessoas. O ambiente tecnológico, me parece assim que ele está evoluindo muito rápido e as pessoas meio que não estão conseguindo acompanhar, né? Há um tempo atrás a gente falava que a gente não conseguia acompanhar porque a gente era mais velho. Então eu sou da década de 70, eu peguei essa transição toda, né? Mas as pessoas mais jovens, elas também não estão muito acostumadas. Mas os grupos que têm interesses, como as Big Techs, como alguns grupos políticos, por exemplo, eles sabem muito bem usar isso em prol dos seus interesses. Então, o cidadão e o legislador, ele tem que ter muita consciência disso. As pessoas têm que saber que elas têm um rastro digital, elas são identificáveis quando praticam algum tipo de irregularidade, né? As autoridades têm que se estruturar para poder ir atrás também, o poder público tem que saber regulamentar também, né? Então, assim, é uma questão bastante complexa, só que ela caminha rápido, né? Então, as evoluções, há um tempo atrás, parecia que elas eram mais lentas e graduais. Essas coisas elas estão vindo atropelando a gente. E os golpes digitais, por exemplo, né, que evoluem muito as engenharias sociais para ludibriar as vítimas, né? Então, antigamente, o golpista era o que te passava uma conversa na rodoviária. Agora, o golpista, ele é digital. E como se a coisa não pudesse piorar, os golpistas estão usando deepfake. Eles pegam a imagem de uma pessoa na rede social, simulam áudio e vídeo e entram em contato com o parente para passar golpe, né? Sim. E aí, evoluindo, né? E aí, no caso, para combater esses crimes, é um pouco mais lento, né? A gente ainda não tem isso a nível mundial, né? Tanta tecnologia a fim de chegar, né? Tanto é que muitos crimes digitais, né? Às vezes, ou não são solucionados, ou acabam demorando, né? Uma pessoa que perde dinheiro, por exemplo, às vezes é muito difícil reaver, né? Se conseguir reaver. Sim, o problema é que o golpista... uma das características do golpista, né, é que ele gosta muito também de usar terceiros para o seu golpe. Muitas vezes o terceiro é conivente, mas muitas vezes o terceiro não é conivente. Ele é uma pessoa que teve a carteira furtada, dados furtados, e aí o golpista, ele usa esses dados porque se não der certo, ou de alguma forma o golpe for descoberto, não chega nele, chega nesse terceiro, nesse laranja, seja ele consciente ou não. Então, assim, o poder público realmente, ele é meio lento em evoluir nesse sentido. E aí resta nós, cidadãos, sermos sobreviventes e nos precavermos, né? Porque realmente o poder público até legisla, mas não basta. Ele também tem que se estruturar. Então, por exemplo, no que tange a LGPD, o poder público criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E quando ele regulamentar as redes sociais, será que ele vai ter uma Autoridade Nacional de Redes Sociais? Autoridade Nacional de Inteligência Artificial? Porque senão só legisla
vira letra morta, né? Sim, a gente precisa fazer a nossa parte também. E aí, com isso, né, ser racional, né, a educação e também você pesquisar, né, checar as informações também fazem parte desse processo, são ferramentas muito importantes para a gente aí caminhar, né, sem ter muitos prejuízos. Bom, a gente vai para mais uma pausa, nossa última de hoje. Daqui a pouquinho a gente retorna aqui para concluir esse papo sobre a regulação das redes. Voltamos já já. Diálogos de volta. E as ações, gente, para a regulação da internet têm ganhado desdobramentos ao redor do mundo, né? E desde 2022, por exemplo, uma legislação em vigor na União Europeia tem sido referência internacional, que é a Lei dos Serviços Digitais, né? A legislação tira a competência exclusiva da Justiça para enquadrar as Big Techs e estabelece normas mais rígidas aí para a moderação de conteúdo pelas plataformas digitais. Segundo especialistas, a grande inovação da lei, né, da União Europeia pode e deve inspirar mudanças ao redor do mundo, inclusive no Brasil. André, você tinha falado um pouquinho, né, lá atrás sobre como na União Europeia, né, um pouco diferente daqui, né? O que nem tudo é possível, né? Mas o que a gente pode tirar também como exemplo para ser aplicado aqui no Brasil, na América Latina, na nossa realidade, né? Por exemplo, a gente viu agora, né, que também gerou muita polêmica, né, que no caso as Big Techs elas não vão fiscalizar certos tipos de conteúdo também, né? Então, em meio a isso, o que a gente pode adequar para a nossa realidade aqui no Brasil, né, para ser positivo nesse caso? A União Europeia ela tem se preocupado em responsabilizar as Big Techs quando ocorre algum excesso da liberdade de expressão do usuário dentro da plataforma. Que no momento, né, o Marco Civil da Internet, ele não responsabiliza de forma direta a plataforma, e sim o usuário que realizou aquele comentário, que cometeu algum crime ou passou do seu limite de liberdade de expressão. Então, que a gente já tem consequências para os usuários que cometem isso já existe, já está pacificado. A maior discussão é essa, de trazer a responsabilidade também para as empresas, porque elas lucram muito com isso. Então, na Alemanha, que foi o país que primeiro pensou dessa forma, de fazer uma responsabilização, né, trazer a responsabilidade para a empresa de forma administrativa, então não levar para o judiciário. E caso a empresa, né, eles verifiquem que eles têm responsabilidade, eles vão dar algumas punições e novas formas de agir, como uma forma de indicação. E se eles não cumprirem, vem realmente uma multa milionária, porque tem que ser uma multa autossuficiente para que eles realmente sintam. Então, a primeira multa nesse lucro de fato, né, ali na raiz do problema. E, então, isso já está em vigor na Alemanha. Os dados que existem são positivos, apesar de ser algo recente, que é de 2023. Então, são soluções de forma até administrativa de tentar não sobrecarregar o judiciário. E as empresas, né, na União Europeia, essas empresas que dizem que no Brasil nós vamos perder a liberdade de expressão, elas estão seguindo as regras dentro da União Europeia, as regras que foram impostas, e não aconteceu ninguém está com seu direito constitucional de se expressar na rede social limitado, não houve essa limitação, mas sim de trazer regras mais claras sobre o que essas empresas devem fazer, como elas devem agir. E é nesse mesmo sentido que o Brasil e outros países da América Latina estão buscando, que é que eles também façam de forma ativa uma fiscalização, ou quando existe uma denúncia de uma imagem indevida, de forma administrativa, eles resolvam essa situação, sem que o usuário precise buscar o judiciário para resolver essa situação. Que seja algo mais fácil, né? Entrar em contato com uma rede social
é extremamente difícil, porque os e-mails, eles não respondem, não chegam, e não existe nenhum suporte, nem humano, nem tecnológico, quando acontece algum problema assim. Então, é mais nesse sentido que a União Europeia se preocupou em trazer essa discussão e regulamentar, e essa regulamentação e essa influência está sendo debatida no Brasil. É importante a gente pegar referências, né, Fábio, de fora também, para a gente ver o que se adapta aqui, que também muitas pessoas às vezes perguntam, né, mas lá pode isso, aqui não pode aquilo, ou vice-versa. É importante a gente pegar cases de sucesso, né, aqueles casos ali que deram certo, para a gente tentar se espelhar, né, uma cópia, mas o que está funcionando, né, a gente pode também trazer para a nossa realidade. Sim. Por exemplo, a nossa LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi criada baseada no chamado GDPR lá da Europa. Tá? Então, não há problema em usar outras legislações. Se outros países são mais avançados, por que não tomar como exemplo, não é mesmo? O que ocorre, nós precisamos adaptar para a nossa realidade. Tá? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a liberdade de expressão ela é muito mais permissiva e garantida do que no Brasil. Na Constituição Federal, pela nossa Constituição, a liberdade de expressão não é absoluta. Mas, na Constituição Americana, principalmente depois da primeira emenda, a liberdade de expressão lá ela é quase um direito absoluto. No passado, aí, não sei se foi na década de 70, teve o famoso caso do Larry Flynt, da Hustler, que era uma revista masculina, e ele fazia charges de políticos e todo tipo de pessoas, né, os chamados big shots, né, que são as celebridades. Ele fazia charges de cunho sexual com a igreja, lógico, o objetivo era polemizar mesmo. E ele sofreu um atentado por isso dos conservadores, ele foi para a justiça e ele foi inocentado e lhe foi permitido continuar com essas charges. Inclusive essa revista existe até hoje, um caso super polêmico, virou filme, né? O Povo contra Larry Flynt, tá? Então, por quê? Lá nos Estados Unidos, a liberdade de expressão, ela é um direito quase realmente que absoluto. E as redes sociais, as big techs, elas, não sei se elas tinham isso planejado lá na década de 80, no Vale do Silício, quando o universo digital estava começando, tá? Eu acho que isso foi evoluindo e se enveredou-se por esse modelo de negócio, tá? Essas big techs lucram muito com a liberdade de expressão. Não é à toa que muitas delas são americanas, porque lá isso é muito mais permitido. E essas big techs lucram com o debate, com a discussão, com tudo isso que está acontecendo e também acontece aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil nós temos uma outra legislação. A Constituição Federal vê isso de forma diferente. Não é à toa também que está dando todo esse debate envolvendo STF, porque eles são guardião da Constituição. Tá? Então, assim, é necessário, sim, acho que tem que adaptar, mas sempre vendo as diferenças entre os países, né, e as suas realidades. Sem dúvida. Vamos trazer, então, mais informação aqui para o nosso debate, gente. A gente falou aqui hoje, né, que um pouquinho dos algoritmos, que eles não são nem um pouco neutros, né, mas o que de fato, né, mais está viralizando nas redes? A gente conversou com um especialista em marketing digital e ele deu algumas dicas assim para a gente. Vamos assistir, aí depois a gente retoma para a gente conversar. Na verdade, não dá para a gente cravar exatamente o que o algoritmo pensa ou o modo como ele se comporta, porque essa é a grande pergunta de R$1 milhão que tanto profissionais que mexem com redes sociais, comunicação digital, criadores de conteúdo tentam responder e sobre a qual eles reclamam muito, né? Tem a grande questão de que você cria uma fórmula, você começa a produzir um conteúdo com base em um formato, o algoritmo entrega num dia, se você repete no mesmo formato no dia seguinte, 1, 2, 3 dias depois, ele não entrega. E você fica sem entender exatamente o que aconteceu nesse meio do caminho, ou o que mudou, o que se perdeu. Mas eu acho que, via de regra, o que é muito seguro da gente falar, sim, sobre algoritmos, capacidade de entrega, é que cada vez mais a verdade e a veracidade das coisas tem importado cada vez menos. Então, isso tem sido até, em certa medida, preocupante, porque você vê viralizar, como você falou, conteúdo
muitas vezes sem responsabilidade, conteúdo que é violento, que apresenta nudez, que apresenta violência, o conteúdo pelo choque em si chega a mais pessoas, porque o algoritmo nada mais é do que isso, né? Ele vai se retroalimentando. Quanto mais as pessoas consomem, mais ele entrega aquele tipo de conteúdo, e quanto mais ele entrega, mais as pessoas consomem. É um ciclo vicioso, na verdade. O que a gente pode fazer em termos de contenção desse algoritmo para essa entrega desses conteúdos que não são lá muito positivos? Parar o consumo, né? Você tem mecanismos ali de você clicar em não estou interessado, você filtrar um pouco mais e contar para o algoritmo o que você gosta, o que você não gosta. Porque, Daniela, ele é muito esperto, ele aprende muito rápido, ele sabe o que você gosta, o que você não gosta. Dá para a gente fazer um teste muito simples, que é você pensa em comprar um sapato e no dia seguinte ou algumas horas depois as suas redes sociais te entregam toda e qualquer informação sobre sapatos de todos os modelos possíveis. Então, da mesma forma que ele aprende rápido, a gente precisa ensinar para que ele desaprenda sobre esse conteúdo que tem se tornado cada vez mais viral e ganhado cada vez mais espaço. Então, é o conteúdo pelo choque, é o conteúdo violento, é o conteúdo que não tem amparo nenhum, na verdade. E o que acontece quando esse tipo de conteúdo viraliza é que tudo que é oposto a isso, ou seja, o conteúdo checado, o conteúdo construído, falando sobre educação, aquilo que realmente vai te trazer uma informação que vai ajudar você a se construir, fica à margem. É isso. André, é um prejuízo também para os produtores de conteúdo, né? Aqueles de verdade, que realmente estudam, né? Tem um diploma naquele determinado assunto e vai propagar, né, informação real. E, de fato, são esses pequenos detalhes, né, que ele falou. A gente também tem esse papel social da gente não consumir. Então, isso aqui não é legal, deixa eu ali, né, restringir, porque são pequenos detalhes que de pouquinho em pouquinho, né, vão surtindo efeito, né, a nível geral. É exatamente isso. Foi muito interessante também o que ele relatou, porque aí, o que o algoritmo vai entregando para nós é, primeiro, que a gente treina para ele. Então, se vocês abrirem 3 redes sociais diferentes, agora nesse exato momento, vão ver provavelmente 3 tipos de conteúdo diferente que vocês costumam acessar. Então, tu tá fazendo um treinamento do teu do conteúdo que está sendo entregue para ti. Mas as big techs, as redes sociais, ela tem o interesse de que o que é viralizado seja entregue para muitas pessoas. E aí, muitas vezes, o que viraliza são discursos de ódio, são comentários extremamente violentos, fake news. Então, como tem um alto engajamento, vai chegando a um número muito grande de pessoas que acabam engajando também com aquela... Porque a gente pensa numa curtida, ou eu olhar o vídeo na íntegra, o vídeo inteiro, só para ver o que estão falando. Tu já está dando o engajamento e ele vai chegar para um maior número de pessoas. Então, isso gera uma desinformação, porque muitas pessoas vão ter acesso àquele conteúdo e vão passar a acreditar que aquela informação ali é verdadeira. E muitas vezes é muito difícil, por mais que se tenha, né, diversas oportunidades de se explicar o que é o verdadeiro, o que é falso, as pessoas já não acreditam mais, já pensam que é aquilo que viram, que é o verdadeiro. Então, a gente precisa também não engajar esses discursos de ódio, diversos crimes, né, contra a honra, tudo que incita a violência. A gente tem que até fazer uma denúncia, fazer com que esse tipo de conteúdo pare de dar engajamento e render tanto para as redes sociais, né, de forma financeira. Porque o discurso de ódio e as fake news, elas dão muita visibilidade para aquele criador de conteúdo que não está passando a verdade, ele está gerando aquele conteúdo justamente para engajar e ter uma remuneração através desse engajamento. E a plataforma
ganha muito dinheiro em relação a isso, a desinformação e discurso de ódio. Então, o nosso papel, né, como usuários, também é treinar o nosso algoritmo, porque todos nós, né, no momento que a gente pega o celular, a gente também está treinando os algoritmos das redes sociais. Então, a gente tem também o nosso papel como indivíduos, como usuários, como cidadão, para também treinar o algoritmo para que entregue conteúdos com uma boa qualidade, que se preocupam com a veracidade. Sem dúvida, ó, a gente tem o nosso papel, vamos ficar atento também, né, se cada um fizer a sua parte. Olha, o Rafael também mandou mais um vídeo pra gente falando que a gente está vivendo, eu diria, um período contraditório, né, que por um lado, as gerações mais jovens, elas não têm muita paciência ali, né, para consumir um vídeo de 1 minuto, por exemplo. Em contrapartida, né, as outras pessoas, principalmente mais velhas, estão cansadas também daqueles chamados conteúdos fast foods, que são aqueles conteúdos mais rápidos, com muita superficialidade. Vamos ouvir o que ele falou em relação a isso. Existe um caminho sem volta, que é o caminho da comunicação cada vez mais rápida, o caminho do consumo de informação cada vez mais rápida. A gente tem estudos e mais estudos hoje em dia falando sobre os níveis da nossa taxa de atenção para as coisas. Ou, por exemplo, para a leitura, para o consumo de um vídeo. Alguns dias atrás, um colega meu veio falar sobre um comportamento, né, principalmente das gerações mais jovens, de não conseguirem assistir um vídeo de 1 minuto até o fim e pedirem para as pessoas nos comentários resumirem o que o vídeo de 1 minuto estava falando, porque elas não conseguiam ficar ali durante muito tempo. Então, ao mesmo tempo que a gente tem todo esse comportamental acontecendo, que é inevitável por causa do formato das redes sociais, a gente vê um segundo movimento também vindo das redes sociais, das pessoas extremamente cansadas de um consumo de conteúdo raso, muito rápido, com descargas ali de prazer muito momentâneas pelo scrollar do feed, que isso também, a gente tem vários estudos que amparam esse tipo de comportamento, e um retorno a um consumo de conteúdo um pouco mais lento, um pouco mais pensado, um pouco mais com tempo mesmo para você consumir as coisas, sabe? Vídeos mais longos, um ritmo muito mais devagar de fala, de imagens, de edição, e tudo isso vem da base da educação, né? Isso vem de como as crianças, os adolescentes, todos nós estamos nos comportando e para onde isso está levando a gente. Grande fato é que a gente teve um movimento muito grande comportamental do consumo cada vez mais rápido das coisas, acentuado muito, muito mesmo pela pandemia, por exemplo, e agora a gente está cansado desse conteúdo instantâneo, desse conteúdo fast food, que você não tem tempo de digerir as coisas. E olha que interessante, pelo fato de você não ter tempo de digerir as coisas, é muito mais fácil você colar mentira nas pessoas. É muito mais fácil você espalhar desinformação, porque você pega, consome aquilo ali, você não tem tempo de pensar, porque logo na sequência já vem outro vídeo, já vem outro conteúdo, e aquilo cola na sua cabeça, você não tem tempo de reflexão. Aí então, né, Fábio, a gente está... são várias gerações, né? Eu acho que pela primeira vez a gente está vivendo no mundo digital várias gerações antenadas, cada uma tem ali a sua preferência, mas eu acho que mais uma vez passa pela questão da educação, né? E todo mundo só tende a ganhar quando mais conteúdos de qualidade, né, são ali disseminados. A gente já tem tão pouco tempo, né? Para que perder com conteúdo que não vai agregar em nada no seu profissional, por exemplo, na vida? Exatamente. Eu acho até que esse castelo de cartas, vamos dizer assim, da futilidade da internet, da rede social, ele está meio caindo, né? Eu acho que a sociedade como um todo está mais consciente, os pais estão mais conscientes, verificando, né, o que as crianças estão vendo, essas coisas também de conteúdo de 1 minuto, conteúdo muito curto e de altíssima futilidade. Eu acho que isso aí, as pessoas estão percebendo que isso não agrega, né? Uma questão importante, a questão da educação, é as pessoas saberem que o algoritmo, ele vai mostrar
primeiramente, prioridade da Big Tech, da empresa, o que dá lucro. Então, assim, se as pessoas estão consumindo aquele conteúdo digital, né, aqueles temas, é o que o algoritmo vai ver que ela está interessada. Então, é isso que ele vai ofertar. Então, se as pessoas estiverem mais conscientes, buscando conteúdos de mais qualidade, redes sociais de mais qualidade, plataformas, vídeos de mais qualidade, o algoritmo vai começar a ver que é isso que a sociedade está querendo. Se vai dar lucro ou não, aí já é outra história. Mas, assim, eu acho que a sociedade está devagarinho tomando esse rumo, assim. É isso. Antes da gente encerrar, Andréa, você tem uma dica para a gente, para o pessoal que de repente quer saber mais informações? Tem muito conteúdo disponível gratuitamente também, né? Sim, tem diversos sites e organizações que estão informando, e o STF, né, no mês de dezembro agora, ele lançou um livro que se chama Desinformação, o Mal do Século. Até eu fico super lisonjeada que um dos artigos sobre deepfake eu pude participar, mas tem diversos artigos sobre as mais diversas temáticas relacionadas à desinformação, conteúdos, redes sociais. Realmente é muito rico, né, um livro com bastante diversidade e nos temas que a gente tocou aqui. E esse livro do STF, ele está disponível no próprio site do STF. Legal. E ele é gratuito. Legal, então tá uma dica, né? É interessante procurar, né, para ter uma opinião formada sobre o assunto. Fábio e Andréa, muito obrigada, viu, gente, por participar aqui com a gente hoje. Foi um debate bem rico. Eu agradeço estar aqui. Não, muito obrigada, foi um prazer. Obrigada. É isso então, pessoal. Eu acho que aqui a mensagem que fica, né? Vamos procurar se informar um pouquinho mais, né? Se você principalmente não tem uma opinião formada sobre o assunto, né? Pode ouvir, né? Quem é a favor, quem é contra, por exemplo, a regulação, mas procure você, por você mesmo, informações para que você tenha uma opinião formada sobre o assunto, né? E não se deixe influenciar muitas vezes negativamente. O Diálogos fica por aqui. Para você rever este programa na íntegra, é só acessar o youtube.com/tvcâmara-sjc, além dos nossos canais, o canal aberto 12.3, 7 da NET e 9 da Vivo. Semana que vem estamos de volta novamente a partir das 4 da tarde. E eu espero vocês. Até mais!